Mas agora nós recebemos a presença aqui da nossa querida, nossa doutora Priscila Nazaré. Tá bonita, viu, hoje? Tá bonita. Ela é charmosa. bonita. Ela é bonita. E hoje nós vamos estar falando sobre os direitos que todo e qualquer cidadão ou morador, não é isso? Morador, é melhor a gente usar esse morador termo. aqui em Portugal tem direito na segurança social. Então a Priscila vai estar abordando sobre esses direitos, quais são e o que a segurança social fornece a essa malta. Tem muita dúvida nisso, né? Tem muitas coisas que a gente nem sabe, né, que temos direitos. Desconhecimento, E ela vai estar passando pra gente um pouco sobre esses direitos que a gente pode solicitar caso venha necessitar. Doutora, mais uma vez, obrigado, boa tarde. Boa tarde, pessoal. Começamos como? Com um principal, por exemplo, que muita gente não sabe e que é útil. Eu vou começar com uma historinha, tá? Na verdade. Eu vou ter que contar historinha. um caos para vocês entenderem do que a abordagem do tema de hoje. Bom, aqui, como eu já falei em alguns programas, eu acho que vocês sabem até do dia a dia, né? Vivendo em Portugal, cada regionalidade, cada localidade acaba tendo suas próprias regras, né? Então, quando você trabalha num determinado sítio, uma determinada freguesia, um concelho, você se acostuma com as regras daquele concelho. É por acaso, quando você se muda... Primeiro corte, que você falou sítio, muitas pessoas que estão no Brasil não sabem que sítio é um local. Sítio é lugar. É um local. Tanto é que em Portugal a gente não fala site, a gente fala sítio. Ou seja, aquela página da internet em Portugal qual o teu sítio? É site. Sítio é lugar. Então tá. Eu quero aquele negocinho do corte, tá? Corte rápido, Tramontina. Pois é. Então, olha só. Eu trabalho, como as pessoas sabem, em muitos lugares de Portugal. E ainda assim, eu não consigo dizer que eu sou expert em todos os departamentos. E aí a gente tem que ter a humildade de saber que uma caixa cheia a gente não consegue encher, né? Mas uma caixa vazia você consegue sempre alimentar de conhecimento. Então, eu sou constantemente uma caixa vazia disposta a aprender. E cada vez que eu vou num serviço desse, eu aprendo uma coisa nova. E por acaso, eu fui ontem, agradeço ao pessoal da Segurança Social, porque eu me empanturrei de informação. Ontem, por acaso, eu fiquei quase 2 horas conversando com as pessoas para poder transmitir para vocês realmente uma informação fidedigna. Então, olha só, muita gente não sabe, quando vai matricular o filho na escola, a escola pede o que eles chamam de, olha, qual é o seu escalão? E esse escalão demora a sair. Porque você chega em Portugal, você não tem inscrição na Segurança Social, mas independente disso, o seu filho tem direito ao estudo e a escola tem que fazer a inscrição independente do escalão. Isso está, eu trouxe até uma colinha porque foi uma informação nova, no despacho 8452, ok? Artigo 10, 11 e 12. Eu fico até arrepiado, cara. Quando a pessoa vem preparada, arrepia, não arrepia? O conhecimento, chega a arrepiar. Nada, isso daqui era falta de conhecimento, porque essa informação eu não sabia. Eu sei a questão do escalão, da obrigatoriedade e tal, mas qual é o posicionamento das escolas? Sempre cobra que quando você vai inscrever o filho, você já tem esse escalão pré-definido. E aí elas evitam a matrícula enquanto você não leva esse documento. Aí vem os pais ficando desesperados porque querem começar a trabalhar, o filho ainda não está matriculado na escola e o decreto determina que o despacho, né, do decreto determina, como esse que eu falei agora, que... Posso ler, gente? Pode, claro. Normas para atribuição de auxílio econômico. Aí tem o artigo 1º, 2º e tal. Agora eu vou chegar aqui. Situações excepcionais, que no Brasil a gente chama de excepcionais. Tem ainda direito a beneficiar-se dos apoios previstos no presente despacho através de aplicação do disposto do anexo 3, os alunos oriundos de agregados familiares que se encontram em Portugal em situação de ilegalidade, matriculados condicionalmente, desde que, através de recibo de vencimento, comprove que se encontram nas condições de serem segregados no escalão 1, 2 e abono familiar. Bom, ou resumindo, seja, a pessoa se você é irregular no país, não entre nessa história de que você precisa já se enquadrar no escalão para você ter o direito à matrícula. A matrícula tem que ser garantida de imediato. Independente se ele está legal ou não. Independente se ele está legal ou não. Independente do escalão definido na Segurança Social. Só para deixar claro, o escalão definido, ele é definido em relação ao salário que ele recebe. Primeiro vamos explicar o que é escalão? Isso. Então tá, vamos explicar primeiro o que é escalão. No Brasil, a gente não tem propriamente essa situação. As escolas são públicas e para que você tenha acesso à escola, basta que você, na condição de brasileiro, vá lá e se faça a matrícula no período de inscrição de matrícula e consiga a vaga. Tem aqui aquelas histórias que a gente vê às vezes no RJTV e tal, que era o lugar que eu via no Brasil.
pais que ficam dias na fila, colocam barraquinha para conseguir a matrícula. Aqui não. Aqui não é assim. Aqui você primeiro vai ter que encontrar uma habitação, se inscrever na junta de freguesia para determinar qual vai ser a localidade que seu filho vai estudar. E aí você vai nessa localidade. Não tem lugar naquela, automaticamente o centro de estudo tem que te passar para a próxima. E a próxima sempre observando a questão mais perto da sua casa, ok? E aí, nessa situação, eles entendem que aqui, quem ganha mais paga mais e quem ganha menos paga menos. Ou não paga nada. Isso que é o correto. É isso que é o escalão. Então, uma vez que você estou desempregado, não estou recebendo, a Segurança Social vai pagar à escola esse subsídio que seria pago por você para que seu filho estude. Quando eu falo esse subsídio, as pessoas podem pensar assim: ah, mas a escola não é pública em Portugal? Mas existe a contribuição com a alimentação. E aqui a maioria das escolas são integrais. E quando você trabalha, você pode inclusive pedir o prolongamento e o seu filho fica na escola até 7 horas da noite. O que não é uma coisa comum no Brasil. Então, você pode pedir o prolongamento na parte da manhã, em que ele entra às 7h30, e um prolongamento na parte da noite, em que ele saia depois das 3h. E pode ficar até às 7h, 6h30, dependendo da localização. E isso facilita os pais a conseguirem trabalhar com tranquilidade, porque a criança vai ficar o dia inteiro na escola e vai ser alimentada. E essa alimentação vem de um pagamento que sai da junta de freguesia, por isso que é importante que essa localização seja definida onde eu vou morar, porque aquela junta de freguesia que vai ser responsável por financiar essa alimentação. E você paga na junta de freguesia. Quando você tem o escalão de, olha, não tenho dinheiro algum, quem vai fazer esse pagamento, esse subsídio, é a Segurança Social. E vai definir o seu escalão, porque se você não tiver nenhum escalão, geralmente você fica no máximo. E é justamente o que esse decreto traz. Você tem que garantir a condição da criança se matricular, independente se ela tem ou não o escalão definido, porque isso demora alguns meses para sair. Bom, essa era a primeira informação de hoje. Eu acho que é muito válida, porque aqui a gente tem uma comunidade muito grande de brasileiros, mas vale para todas as regiões de Portugal, não só especialmente em Braga. Então, perdão, o regulamento da Segurança Social, ele é nacional ou ele é por distrito? Ele é nacional. Tá? O que acontece? Como eu falei, independente do regulamento ser nacional, eu vou dar um exemplo assim. Por exemplo, eu sou médico. E eu sou médico gastroenterologista, ok? Só cuido de pessoas que estão com problema de úlcera. Aí me aparece lá uma pessoa com um problema específico no intestino, que não é a minha especialidade. O que acontece de imediato? A pessoa vai me procurar porque eu tenho aquela especialidade geral, né? Gastroenterologista. Mas aquilo não é comum ao meu dia a dia. Estudei lá na faculdade de medicina e não estou mais habituado. Aí eu travo. E é o que acontece muitas vezes com a Segurança Social, quando a gente tem numa localidade que aquilo não é comum. Aí você se apresenta na Segurança Social daquela região, numa situação que ali tem poucos imigrantes, ou seja, as pessoas não estão muito inteiradas daquela legislação, porque elas não vivem aquilo no dia a dia. E aí a gente tem que ter sensibilidade para entender que o funcionário público, por mais que ele tenha a obrigação de conhecer, ele não tem uma resposta na ponta da língua. Ele tem que, muitas vezes, estudar aquele tema porque não é um tema do cotidiano. A grande, assim, para o pessoal poder entender também, o número realmente de imigrantes aumentou muito. Foi um boom. E isso é uma coisa nova para eles. Exato. E, infelizmente, eu já falei sobre isso, o contingente não aumentou. Então, meio que sobrecarregou todos os profissionais dessa área. Sobrecarregou, principalmente nas áreas de maior conteúdo de imigrante, que é Braga, Porto, Lisboa, Setúbal. Essas áreas estão infladas. E com isso, as informações das pessoas acabam ficando divergentes. Você vai numa junta de freguesia, fala uma coisa. Você vai numa segurança social daquela região, fala outra. Então as pessoas ficam assim, sem saber. E brasileiro, ele adora contar sobre a própria vida, né? Então o que ele faz? Vai na internet, num grupo de brasileiros, de Facebook e tal, e fala assim, não é nada disso, que comigo foi assim. Querido, com você foi assim, porque a tua regionalidade, né, o teu sítio, a tua freguesia, o teu concelho, adota aquele sistema por uma questão de hábito. Não necessariamente aquela é a regra geral do país. Tá? Então, por que eu estou falando sobre isso? Aconteceu recentemente, né, como a gente falou, desse boom de imigração. Com o boom de imigração, a gente tem que pensar o seguinte, até 2017, não era permitido, através da legislação, de forma
positivada, que você quando eu falo positivada é o quê? Não tinha uma permissão geral do CEF para você fazer processo de manifestação de interesse. Em 2017 veio essa permissão da legislação de que o brasileiro, o imigrante, seja qualquer a nacionalidade, pode fazer a residência uma vez que esteja trabalhando e recolhendo contribuição para a Segurança Social, ok? Até aí vocês acompanham. Muita gente já estava em situação irregular no país e tentando a residência. Mas como não tinha esse protocolo, ainda não tinha inscrição na Segurança Social, ou seja, trabalhava de modo informal há mais de 10 anos. Então, depois que veio a legislação, o número... Isso em 2017. 2017. No final de 2017. O número de inscritos na Segurança Social teve, assim, uma progressão exponencial que os órgãos já não estavam acostumados em relação ao número de imigrantes com residência, ou seja, vou me inscrever na Segurança Social porque eu tenho título, porque a imigração aumentou. E aí, além da imigração ter aumentado, facilitou para quem já estava no país a regularização e para quem chegava. Ok. Até então, você ia até a Segurança Social e se inscrevia com um formulário de abertura de atividade econômica. Aí eu pulo do gato da informação de hoje. Vocês lembram, recentemente, o Leandro fez notícia sobre isso, que uma fábrica aqui da região de Braga foi fiscalizada pelo CEF e as pessoas foram dirigidas, né, para uma salinha e aí essas pessoas estavam, abre aspas, em situação irregular. Porque ainda não tinham contrato de trabalho, ainda não tinham feito a manifestação de interesse. Quando você está no Brasil, você pensa assim, bom, a obrigatoriedade de inscrever na Segurança Social, referência ao Brasil, é o PIS. É de quem? É do empregador? Vocês sabiam que em Portugal, independente do seu empregador te inscrever com contrato de trabalho, a obrigação é sua? Certo. Eu não sabia disso. Nem eu sabia disso. Se você não tem o contrato de trabalho, você consegue se inscrever na Segurança Social também? Consegue. Esse é o pulo do gato. Boa informação. Então, veja bem, se você está trabalhando para uma empresa, tá? A empresa ainda não te deu o contrato de trabalho, cabe a você ir na Segurança Social, dar as informações da empresa, tudinho direitinho. O número do NIF da empresa, o número da Segurança Social da empresa, os dados de onde a empresa está instalada, o seu regime de horas e o seu salário. Você vai promover a sua inscrição, porque é proibido, gente, que a empresa tenha um empregador na sua sede e não o inscreva na Segurança Social. O empregador faz tudo pela plataforma, ele nem precisa se dirigir. Como a pessoa não é inscrita, não tem acesso à plataforma, o que ela tem que fazer? Se dirigir à Segurança Social, pedir o formulário, olha, comecei a trabalhar e a minha empresa ainda não me inscreveu. O trabalhador passa a ser responsável pela própria inscrição. Ok? Perfeito. Aí, com essa inscrição, o que ele faz? Tem o protocolo que me inscrevi, tem o meu contrato de trabalho. Ou não tem contrato de trabalho, ele vai informar ao CEF que, olha, eu estou trabalhando. Vocês estão percebendo que, infelizmente, o imigrante acaba pagando por uma conduta errada dos empregadores. E aí eu vou de novo naquela situação de 2017. Antigamente, quando você vinha para Portugal e estava no seu período de turista, você não podia trabalhar. E as empresas eram multadas. Em 2017. Antes da mudança da legislação. Certo. Então, após essa mudança, a empresa hoje não é multada? Veja bem, o CEF não poderia ser incongruente junto à administração pública. Certo. Então, se eu permito que a pessoa se regularize como mão de obra imigrante, independente do tempo que ela esteja em Portugal, ela pode começar a trabalhar com uma semana e entrar com a manifestação de interesse. Seria incongruente da parte dos órgãos fiscalizadores de multar a empresa se a pessoa está regular no CEF. Só que as empresas também não se atualizam, porque a gente tem que olhar o seguinte: Portugal não foi feito para imigração. Ok? Portugal foi feito para Portugal. Então, os empregadores, eles estão acostumados com a legislação trabalhista do país. E na legislação trabalhista do país, qual a primeira coisa que pergunta? Você é cidadão português. Na condição de cidadão português, você recebe o número da Segurança Social no seu próprio cartão cidadão. Então, ele entende que ele não vai inscrever uma pessoa na Segurança Social, que cabe a ela essa inscrição, porque essa é a regulação do país. Isso é uma coisa que os brasileiros que estão nos assistindo, estão nos ouvindo e que estão... vão ter a oportunidade de pegar essa entrevista na íntegra no YouTube.
essa paciência de entender também que existe os dois lados, né? Existe. Às vezes a gente... Nós somos o menor lado da história. E bobear o mais fraco, por ser o menor. Sim, é a minoria. Então nós temos que entender que existe. Você agora fez uma colocação brilhante, que o empregador, ele trabalha em cima da regra, do que acontece. No país inteiro. Nós estamos chegando agora e criando uma nova situação que eles estão tendo que, com o tempo, se adaptar e se moldar a essa realidade que está acontecendo no país. E o brasileiro mal acostumado, né, que é muito comum... Arrogante, impaciente. Às vezes não quer ir lá na Segurança Social. É mais cômodo ir para ele no Facebook. E tem diversas histórias, então diversos causos, né, Priscila? Nós estamos aqui, a Priscila, o Matheus, a gente está em contato diariamente com muitos brasileiros que estão passando por situações que, se eu contar detalhadamente, vocês vão falar, são coisas inusitadas e que estão tomando muito prejuízo, comprando, adquirindo coisas na internet com esse pessoal que está se aproveitando dessa imigração para Portugal. Então, vamos ter cuidado, vamos acompanhar esse vídeo domingo. Vou falar para vocês, aproveitando o gancho do Leandro, o seguinte, olha, eu sou advogada formada, vou nem falar a quantidade de tempo que vai parecer que eu sou bem mais velha, mas vamos falar, já passou de 15 anos, tá, gente? Depois vocês façam as contas aí. E eu falei hoje, eu não me esgoto em aprender, todo dia eu aprendo uma coisa nova. Então, me surpreende muitas pessoas que acabaram de chegar no país, ou estão aqui há 1 ano, 2 anos, enfim, tal, e acham que sabem de tudo e estão aptas a fornecer informações à torta e à direita. Então, muito cuidado com esse tipo de perfil, porque eu digo para vocês, eu não sei tudo. Não é que eu tenha que dizer que eu sou um suprassumo do conhecimento de legislação, só que eu respiro isso 24 horas por dia. Igual, na verdade, eu vou dizer mais, igual o Unibanco, vocês lembram dessa propaganda? 30 horas por dia, né? Então, são 6 horas no celular e mais 24 horas fora dele. Vou dizer para vocês que todo dia eu aprendo. E não vai esgotar. Todos os dias, quando eu vou a um lugar novo, eu peço informações, vou me alimentando, e acho que isso vai ser ao longo da minha vida em Portugal. E eu tenho certeza que você se surpreende ainda com muitas informações. Me surpreendi, e é essa outro e tema a gente que tá aqui há 3 anos, né? A gente desconhecia. E você traz coisas novas pra gente. Então, agora eu vou trazer uma outra coisa nova, tá? Da Segurança Social. Da Segurança Social. Então nós falamos primeiro em relação ao escalão, a matrícula do pessoal, que todo e qualquer pessoa que residente em Portugal tem direito à matrícula independente do escalão. Independente da Segurança Social, mandar para a escola a informação do escalão. Tem que matricular, ponto, e acabou o fim. Isso é um direito. Então vou repetir aqui o número do decreto, vou pedir para o Leandro colocar no link do vídeo. É o despacho. Antes de voltar para esse mesmo assunto, tem outra dificuldade também. Que algumas pessoas que a gente vai conhecendo, quando vai matricular o miúdo na escola, ele pede o histórico apostilado. Isso de fato é legal ou não? Sim, porque o histórico é um documento oficial do país. Certo. E pelo Tratado de Haia, é necessário que ele venha apostilado para ter validade internacional. Certo. Brasil e Portugal são signatários desse tratado. Nos países em que não há adesão ao tratado, por exemplo, Portugal é signatário, mas o país que eu venho não é. Eu tenho que fazer a tradução juramentada se o idioma não for o português e consularizar o documento no consulado português. E aí ele vai passar a ter validade no outro país. Por exemplo, eu venho dos Estados Unidos, o meu diploma é americano. Eu tenho que fazer a tradução juramentada. Isso é indispensável, ok? Agora, vamos partir para um outro ponto. Vou repetir aqui o número do despacho, é 8452, né? A 2015, e é o artigo 10, 11 e 12, para vocês se inteirarem. No que diz respeito a trabalhadores da Segurança Social, sejam independentes, sejam trabalhadores por contrato de trabalho, a Segurança Social, às vezes, trava a inscrição das pessoas por uma coisa que eu desconhecia. Muitas pessoas se inscrevem na Segurança Social de Portugal porque é uma facilidade em relação a outros países da União Europeia, tá? E não ficam em Portugal. Saem daqui com o número de inscrição na Segurança Social e vão tentar obter o Cartão Europeu de Saúde e Doença, que a sigla é SESD.
SESD. Eu não conhecia nem essa sigla. O cartão eu sabia, mas eu não sabia a nomenclatura que falava pela sigla. É o Cartão Europeu de Saúde e Doença. Esse cartão, ele favorece nos outros países que fazem parte da União Europeia. Então, tem muita gente que vinha, abrir atividade econômica nas finanças, porque para isso você só precisa de um representante, obviamente, né? E uma conta bancária. E não estava efetivamente trabalhando em Portugal, ou seja, não tem contrato de serviços e nem contrato de trabalho e não emite recibo verde. Nem desconta, né? Nem desconta. Então, o que essa pessoa fazia? Só entrava na Segurança Social para conseguir o número e depois, ia embora. Então, isso foi trazendo para a Segurança Social ficar alerta. E aí começaram a fazer auditorias nos processos com inscrição apenas de atividade econômica. Por que eu estou falando isso? Passei por uma situação como essa. Cheguei com um número de protocolos na Segurança Social. Eu tenho, graças a Deus, muitos clientes. O volume era grande. E cheguei com a atividade econômica aberta porque antigamente funcionava na perfeição. Agora não mais. Agora não basta só ter a inscrição da atividade econômica aberta. Agora você tem que ter o contrato de serviços e também não basta só o contrato. O recibo é fundamental. Se você não tem o recibo, você não consegue comprovar que você está trabalhando em Portugal. E se você não comprova que você está trabalhando em Portugal, a Segurança Social não é boba, não vai te dar um número para que você saia daqui e vá para Bélgica, Luxemburgo, França. Deixa só entender, né? Vamos lá. A pessoa abriu atividade nas finanças. Antigamente, bastava isso para poder pedir a inscrição. Um beijo, meu querido, nosso querido Malmal. Amanhã tem Malmal aqui no Conexão. O Playmobil de Braga. Então, o cara abriu atividade nas finanças. E, pra quem não sabe, é como se fosse abrir várias atividades assim, gente, um número bastante grande. Ele abria atividade, pegava esse número e metia o pé para outro país para poder conseguir esse cartão. Hoje não, ele tem que abrir e comprovar que realmente ele está emitindo, que ele está prestando algum determinado serviço. Não basta só fazer o contrato de serviços, tem que ter contrato, mas o indispensável é o recibo. Por quê? Porque tem gente que faz contrato de serviço avulso. Eu vim aqui, fiz um negócio qualquer, martelinho de ouro. Vamos lá, né? Uma situação como essa. Olha lá, outro já catucou outro. Vamos lá. Eu trouxe minhas ferramentas de Portugal. Coisa estranha, né? A pessoa veio passear, trouxe as ferramentas. Fiz um serviço qualquer. Contrato avulso. Posso me inscrever na Segurança Social? Eu tenho que emitir recibos deste serviço. Ou seja, mostrar que eu estou enquadrado na condição de pagador de impostos. Certo. E aí vai um pulo do gato também, a gente vai falar aqui rapidamente, eu sei que não é o tema, mas você fica isento do pagamento do IVA se você se inscreve na atividade econômica e ao longo do ano você recebe até 10 mil euros. Ou seja, isso dá uma conta de 833, que é uma dízima, lembrei da situação. Que problema desse? Gente, olha só, depois eu falei eu tava falando que era 1/3, eu não falei 30%. O outro que falou 30%, vocês estão achando que eu não sei fazer conta, tá? Eu falei 1/3, eu não falei 30%. A manga tá rendendo esse vídeo até hoje. Estão falando que a advogada aqui é burra. Não. Ele que ouviu 1/3 e eu falei 30%. Ele falou 30% e eu falei 1/3. Foi exatamente o que eu expliquei ontem. No vídeo eu falei 30% e você estava falando de 1/3. Você fez a conta de 1/3 e ele fez 30%. Todo mundo tá certo na sua matemática. Exatamente, as coisas integralizaram ali no meio e mas cada um ficou falando uma coisa. A gente vai falar de dízimo agora. Então, se você vai se inscrever na atividade econômica, 833% ao mês. Considerando essa situação que eu falei, dos 833, você vai se inscrever, você vai emitir recibo e vai ter esse limite. Se você, por acaso, ultrapassar o limite no recibo, ao longo do ano você recolheu mais do que 10 mil euros de receita adquirida pelos seus serviços, até o dia 31 de janeiro do ano seguinte você tem que fazer a retificação, porque você saiu da condição de isenção. Muita gente não sabe, passa disso. Posso fazer uma pergunta sobre isso? Pode. Existe, eu sei que tem essa isenção. Pode tudo, né? Não, posso nada. E quem manda é você. Nós temos esses 10 mil de limite, certo? Sim. Mesmo você sendo isento, você pode entrar na manifestação de interesse sendo isento? Não, você está confundindo IVA
Olha só. IVA IVA é uma coisa, segurança social é outra. Ah, tá. Você fica isento do IVA. Você fica isento do IVA. E eu posso ficar, por exemplo, eu posso ficar 1 ano ou mais isento de IVA? Não, você pode ficar para sempre isento de IVA desde não que... ultrapassando os 10 mil. Desde que você não ultrapasse os 10 mil. Na Segurança Social, existe uma isenção para o trabalhador independente de 12 meses a partir da inscrição. Mas isso não impede que ele faça manifestação de interesse. Muita gente confunde em relação a isso. Eu recomendo que a pessoa pague a contribuição em função de tempo de aposentadoria. Você assumiu que Portugal é teu país definitivo para viver, então quanto mais cedo você começar a contribuir, mais cedo você vai se aposentar. Eu acho isso importante, porque tem gente que fica parado no tempo, 2 anos sem contribuir, e lá na frente isso vai repercutir no prazo de aposentadoria. Deixa eu assim, o programa já estourou o horário. Já estourou, gente, tanta coisa para falar. Nós vamos voltar então quinta que vem, a gente fala sobre isso. Deixa eu te fazer uma pergunta, assim, é totalmente fora do contexto do assunto, mas você agora falou sobre aposentadoria. E ontem eu recebi uma mensagem de um seguidor meu no Instagram, que ele queria saber sobre a aposentadoria dele no Brasil, Vai ter que ter um programa específico só disso. Tudo bem. Como é que ele passava pra cá? Eu vou fazer uma pergunta pessoal pra você, sem termos jurídicos, sem termos técnicos. Você acha que é válido fazer essa conversão? Não. É objetiva. Não. Eu falei isso. Por isso que eu acho que tem que ter um programa específico sobre isso. Então, a gente está devendo, a pauta do direito eleitoral e está agora devendo a tal da aposentadoria. A gente precisa 3 horas de programa. Exato. E a gente tem que... Eu queria continuar esse tema da segurança social, porque tem detalhes ainda importantes para vocês. A gente tem que fazer, assim, uma pauta de prioridades. Então nós vamos fazer o seguinte, quinta que vem, nós vamos continuar com essa questão da segurança social, e os próximos programas a gente cumpre o que nós prometemos. Dos programas passados. Direito eleitoral, a gente tem que tratar de direito eleitoral. E vamos entender sobre política, né, Leandro? A gente demonstrou que a gente não sabe nada. Sabemos nada. Eu fui muito criticado sobre isso também, que eu não entendo nada sobre a política portuguesa. Então eu e Matheus, nos comprometemos de estudar sobre a legislação, e debater com Priscila, né? Questão da política aqui em Portugal. Nós vamos ter que aprender isso. É uma obrigação nossa, nós vamos nos comprometer em entender isso. Eu vou pedir só mais um segundinho, tá? Em relação a essas auditorias que, eventualmente, os profissionais que trabalham na área de legislação de imigração sofrem, isso é muito comum, tá, gente? E olha, é saudável que a segurança social tenha um procedimento de segurança, e eu aplaudo porque tem muita gente que vem para Portugal abusar de mão de obra escrava. Então a segurança social, no momento que ela vê um volume muito grande de processos sendo diligenciados, ela tem que se certificar se aquela pessoa que está agindo em nome de terceiro, no caso eu, por exemplo, realmente tem poderes para aquilo. Porque não basta você ser, né? Tem que parecer ser. Então você tem que demonstrar ou melhor, não basta parecer, tem que ser. Tem que demonstrar em forma documental, num volume de trabalho, que aquilo realmente está regular. E eu bato palma para a segurança social para coibir essa situação de mão de obra escrava em Portugal, que é muito comum, que vocês não sabem. Pegando esse gancho que você falou de bater palma, eu bato palma para 2 órgãos aqui. Eu bato palma para a segurança social e bato palma para o CEF pelo belo trabalho que eles vêm fazendo, apesar de todas as dificuldades que os colaboradores do CEF vêm enfrentando, o aumento desses números de pedidos e contingente. Então eu bato palma para todo mundo do CEF e todo mundo da segurança social pelo belo trabalho que vem fazendo. Infelizmente, não conseguimos agradar todo mundo, nem Jesus Cristo agradou, e não vai ser o funcionário do CEF ou da segurança social que vai conseguir palmas. Agradecer. Não então, só o CEF de Braga, não, CEF, gente. Todos os minhas palmas para a segurança social. Gente, olha, muito obrigado pelo programa de hoje. Priscila, mais uma vez, brilhante sua participação. De nada, linda, brilhante. Você hoje está muito linda, de corcinho, cornão. Eu tô de Botafogo. De Botafogo. Valeu, Malta. Valeu, Priscila. Eu tenho uma lateral para ser consertada. Essa permuta vai estar inclusa, tá? Mas aqui. Com certeza. Eu tenho também uma chapa no meu para-choque, tá, então, gente? Então vamos, gente, até amanhã. Valeu, Malta. Um abraço, tchau, tchau.